Câmara Campinas. Para você que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara Campinas, são 9h17 e começa agora uma palestra de encerramento do mês da saúde bucal. A lei é de autoria do vereador Paulo Haddad, que é quem faz uma palestra. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas para a cerimônia de encerramento do mês de prevenção de saúde bucal do município de Campinas, por iniciativa do gabinete do vereador Paulo Haddad e em parceria com a Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp. Convidamos então para compor a mesa de abertura o vereador Paulo Haddad, nosso palestrante de hoje. Convidamos ainda Reginaldo Moretti, secretário de Assuntos Institucionais e responsável pela Elecamp. E Carolina Blockwitz, instrutora de aprendizagem do Centro de Integração Empresa-Escola CIEE. Podem tomar assento. Convidamos inicialmente Carolina Blockwitz para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. É com imensa alegria que nós estamos aqui hoje. Gostaria de agradecer imensamente a parceria aqui com a Câmara, com a Elecamp, e desejar aí um bom dia, que a gente aprenda bastante hoje, que vocês aproveitem para ganhar aí mais conhecimento, para que nós saiamos melhores daqui na saída como quando entramos. Agora passamos a palavra para Reginaldo Moretti, responsável pela Elecamp. Bom dia. Bom dia mais forte. Bom dia. Aí. Primeiramente, agradecer a Deus por mais este encontro. Em nome da presidência da Câmara, Rafael Zimbaldi, e da Elecamp, que para cumprimentar vocês, jovens do CIEE, e a instrutora Carolina. Cumprimentar o nosso palestrante, o vereador Dr. Paulo Haddad, que nos brindará com a palestra Higienização Bucal. Quebro o protocolo mais uma vez, como faço das outras vezes, e abro um parente. Quando eu falei para o meu filho isso hoje, ele falou: papai, isso é uma limpeza nos dentinhos das crianças e nos dentões dos papais? Falei: pois é, isso aí mesmo, por aí. Legal. Agradecer a Elecamp, em nome da Nelly, pela organização do evento. Sejam todos bem-vindos e boa palestra. Bom, fiquem então agora com a palestra sobre higienização bucal com o vereador Paulo Haddad. O vereador é mestre e doutor formado em Medicina pela Universidade São Francisco, a USF, e em Odontologia pela Unicamp. Atua na área da saúde há mais de 30 anos no Hospital da PUC, onde presta atendimento à população de Campinas e região. Boa palestra a todos. Primeiramente, muito bom dia a todos. Bom dia, Carolina, que é instrutora de aprendizagem do CIE. Meu amigo Reginaldo Moretti, amigo aqui da Câmara Municipal, secretário de Assuntos Institucionais e hoje responsável pela Elecamp. Bom dia, Nelly, todo o pessoal do cerimonial que está trabalhando aqui com a gente nessa manhã de quinta-feira, público que nos assiste pela TV Câmara. Essa palestra de hoje, ela vem fechar uma série de ações que nós tivemos na cidade de Campinas durante esse mês de março, que é o mês de prevenção da saúde bucal. Como já foi dito, eu sou dentista, sou médico, né, então a gente tem a obrigação de estar passando para vocês, né, e eu fico muito feliz de
estar falando entre os jovens, porque vocês são os grandes multiplicadores e vocês não são o futuro, vocês já são o presente do Brasil, e a gente quer algo melhor lá na frente. Então, a responsabilidade de falar para vocês e ter vocês aqui hoje, ela é muito grande, mas a gente faz com muita alegria no coração, porque a gente sabe que vocês vão honrar todo esse legado que vai ser passado para vocês. Eu tenho 3 filhos, hoje eu tenho um netinho, e a gente sabe que a força do jovem ela é grande, vocês são grandes multiplicadores, e dentro dos conceitos que nós iremos passar para vocês aqui, muitas das crianças, nas palestras que eu venho a proferir aí pela cidade de Campinas, ou mesmo fora da cidade de Campinas, eles levam para os pais, né, para os avós, para os irmãozinhos, para os amigos. Então, é muito bom, é muito gostoso falar para vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse é um projeto de lei que eu pude, né, aprovar aqui na Câmara, o projeto 57 de 2017. Então, todo o mês de março, daqui para frente, nós teremos aí algumas ações. Já fizemos com jovens, com idosos, com adultos, né, prevenção de câncer de boca, algumas patologias ou doenças que muitas vezes requerem até internações e chegam a matar as pessoas. Então, é importante que a gente tenha um cuidado todo especial com a boca. Então, a boca é a porta de entrada do organismo. Então, nós vamos passar aqui uma palestra sobre higiene. E isso aqui é um bate-papo, é uma conversa, né, uma conversa informal, até para trazer informações para vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui sabem uma boa parte de tudo que eu vou falar, mas é importante a gente, né, sedimentar ou estar reforçando alguns valores, alguns princípios, algumas informações. Então, sintam-se à vontade para perguntar, eu sou muito tranquilo, isso aqui não é nada que a gente não possa estar conversando e debatendo e discutindo. Eu vou pedir, né, para as pessoas que estão compondo a mesa, para que se dirijam ali no piso inferior, para que a gente possa começar a nossa conversa de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Boa palestra a todos. Bom, vamos lá, né? Mais uma vez, bom dia. Agora a gente está no mesmo patamar aqui, é muito gostoso, viu, ter vocês aqui. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas noções básicas de higiene bucal. Como vocês podem ver, ó, eu já fui novo, estava bonitinho aqui, né? Já fui novinho, igual vocês, assim, tá vendo? O tempo passa, hoje eu estou de cabelo branco, até parece que sou eu, né? Sou eu não. Mas por que a gente colocou isso aqui? Da importância, né, da gente ver, por exemplo, uma pessoa que tem uma boca bem cuidada, uma aparência boa, e um outro que talvez não tivesse tido a oportunidade, né, de ter algumas informações, de ter o cuidado com a boca, e chegou nesse ponto que está aqui. Então, vamos tentar imaginar para que servem os nossos dentes. Quem tem ideia para que serve o dente da gente? Vamos? Pode falar alto. Mastigar. Isso. Todo mundo concorda? Serve para mastigar. Vocês estão estudando, estão, né, dentro das aulas de ciências que vocês têm, você sabe que a mastigação, né, dentro do processo de digestão, a mastigação é a primeira fase da digestão. Estou falando besteira? Não. Então, o alimento bem triturado, o alimento bem mastigado, vai formar aquele bolo, né? Então, a digestão, principalmente dos açúcares, se faz na boca. Então, você consegue mastigar bem o alimento, ele vai para o estômago de uma forma bem triturada, bem mastigada ou fragmentada. Isso é importante para a digestão, né? Talvez alguns dos problemas, né, das pessoas que têm problema de estômago, pode ser por conta de alimento não tão bem mastigado, por falta de dente, certo? Então, serve para mastigar. O que mais que serve os dentes? Fala, gente, fala. Para que serve? Fala.
Fala. Para falar. Dente serve para falar. Não é que você vai falar com o dente, mas se você não tiver dente, você pode assoprar. Né? Quem não tem dente, perde 1, 2, 3 ou perde vários dentes, faz uso de dentadura ou algo que o valha, pode ser que não tenha a pronúncia das palavras de uma forma tão correta como a gente tem. Então, o dente serve para falar. Quando você fala, você coloca a língua em certos locais da boca que você emite as palavras, os fonemas. Então, o dente serve para falar. Muito bem. Está vendo como ela sabe? Como é que você chama? Isabela? Isso. O que mais? Para que serve o dente? Então, isso é o quê? Para ter o quê? Uma boa estética, uma boa aparência. Muito bem. Então, o dente serve para comer, serve para a gente falar direitinho e serve para ter uma boa aparência. Uma vez eu fui proferir uma palestra numa escola, né, pessoalzinho, né, criançada mais nova, aí o menininho levantou, tio, falei, fala, filho, fala, Joãozinho. O dente serve para a gente namorar também, né? Falei, claro que serve. Se você tem um dente bonito, você vai ter uma namorada bonita. Então, o menininho estava com razão. Então, se você tem uma boa aparência, você provavelmente, quando for fazer uma entrevista de trabalho, quando você for se relacionar com alguém, né, as coisas podem se tornarem um pouco mais tranquilas. Então, é o nosso cartão de visita. A aparência, os dentes, é um cartão de visita, tá bom? Então, para que servem os dentes? Que tenham uma boa aparência, para que você possa falar bem e mastigar corretamente os alimentos, como vocês bem disseram, falaram, né, colocaram bem aqui. Os dentes, opa, volta. Passamos 2 aqui. Ixi, Maria. Os dentes serão conservados se a gente conseguir ter uma boa higiene bucal. Então, para que a gente tenha dentes bons, nós temos que investir, né? É a mesma coisa, você vai para a academia fazer ginástica, para você ficar o quê? Ficar bem, ficar em forma, né? Você joga bola, faz um treinozinho ali de corrida, para que você consiga ter um desempenho melhor. Então, a boca não é diferente. Para que você tenha bons dentes, você tem que ter uma boa higiene. Uma boa higiene, uma higiene adequada, quando você tem uma boa higiene, os dentes vão ficar limpos, né? Livres de resíduos alimentares. A gengiva não sangra, também não vai doer quando você escova o dente. E outra coisa aqui que é muito chato, né? É o bafo-bafo, né? O mau hálito, né? Muitas vezes você não consegue conversar com a pessoa. Então, às vezes a pessoa chega perto de você vai indo para trás, vai indo, ele vem. Por quê? Ou o problema é de uma escovação não adequada, ou ele tem, né, algum problema, às vezes, nós vamos ver para frente, ingestão de álcool, ou cigarro, né, o tabaco, o fumo, e alguns alimentos. Ou problemas outros sistêmicos, de estômago, tal, que às vezes dá um mau hálito. Mas, via de regra, o mau hálito é por uma higiene não adequada. Então, para manter o dente direitinho, a boca correta, a gente tem que escovar. O mais barato é escovação. Ainda é o mais barato. Tudo bem até aqui? E todo mundo já ouviu falar da placa bacteriana? Lembra das propagandas da televisão? Lembram ou não lembram? Não. Então, assim, existe um vilão nisso tudo, que chama placa bacteriana. A placa bacteriana é resto de comida ou resíduo de alimento colonizado por bactéria. Então, a bactéria se alimenta daquilo que você deixa na sua boca. Então, isso forma um biofilme que fica grudado no dente. Quando a gente passa a língua, a gente vê que tem algo que não está muito lisinho. Isso é placa bacteriana. Então, a placa bacteriana é uma película pegajosa, incolor, constituída de bactérias e açúcares, que se forma sobre os dentes. Ela é a principal causa de cárie. Isso aqui, ó, vocês estão vendo? Eu acho que a gente pode apagar um pouquinho aquela luz lá, por favor. Está vendo direitinho? Não está ruim de ver? Tá bom? Então deixa. Então, ó, a placa bacteriana, ela irrita a gengiva. Então faz com que a gengiva fique avermelhada, aumenta de volume, ela aumenta de volume e sangra. Né? Aí vem aquela história, eu passo fio dental, a gengiva sangra. Já aconteceu isso com vocês?
E vocês acham que a gengiva sangra por quê? Porque o fio dental machuca? Não, né? Porque, às vezes, a gengiva está inflamada e você tem que usar o fio de forma correta, escovar de forma correta, para que você consiga tirar aquele quadro, aquela inflamação da gengiva, para que ela fique saudável de novo. Então, existe um tabu ou uma falta de informação que o uso, muitas vezes, do fio dental machuca a gengiva e ela sangra. Exatamente o contrário. É a falta da frequência do uso que leva a um sangramento da gengiva, porque tem lá resíduo de alimento com bactéria, que é a placa bacteriana, e o resultado da fermentação dos açúcares é um ácido. E esse ácido ataca o dente, provoca cárie e provoca todo esse problema de gengiva. Isso que está escurinho aqui, vocês estão vendo que está mais escuro? Isso aqui é o dente que está com, foi colocado um corante para evidenciar a placa bacteriana. Então, são as regiões que a pessoa não escova direito, ó. Não está conseguindo escovar direito, então fica tudo escuro, né? Existem outros corantes. Eu não sei se vocês já foram no dentista, ele fez, algum de vocês já fez bochecho para evidenciar a placa? Já? Viu? Onde você não escovava direito, ele te ensinou, você teve um cuidado especial nessas regiões? Então, é isso é um evidenciador de placa. Tudo bem até aqui? Então, tá bom. Uma das doenças que pode vir a acometer a boca da gente é a cárie. Antigamente, quando não se tinha o flúor na água, né, a água não era fluoretada, ou os dentifrícios, as pastas de dentes não tinham flúor, ou as crianças não iam nos consultórios ou nos postos de saúde, não faziam aplicação de flúor, existia muita perda de dente por cárie. Ainda se perde dente por cárie, mas é muito raro. Se a gente olhar na boca de vocês hoje, deve ter uma boa parcela, né, de vocês que estão aqui, que não tem cárie na boca. Quem que não tem cárie na boca aqui? O pessoal do meu tempo, né, falar que não tem cárie era algo muito raro, porque a gente comia muito açúcar, ou seja, era bala com açúcar. Hoje, né, os açúcares que fazem parte, muitas vezes, dos chicletes, na goma de mascar, ou das balas, eles não são a sacarose, é um açúcar que não fermenta e não leva a cárie. Então, é importante a fluoretação da água, o tipo de açúcar que você ingere e a frequência do açúcar, né, da ingestão do açúcar. Então, a gente tinha muito disso, né, cáries extensas e perda de dente por cárie. Então, a cárie é uma doença a qual consiste, né, da deterioração do dente, ou seja, da destruição do dente. Essa doença é fortemente influenciada pelo estilo de vida do indivíduo, que eu falei, o que come. Então, uma dieta rica em açúcar, ela favorece mais o aparecimento de processos de cárie. De como a gente cuida do dente, e também, né, o que eu falei, do flúor na água, no fio dental, no creme dental, e também nas aplicações tópicas de flúor. Então, isso vem fazer o quê? Uma redução muito drástica, né, da incidência de cárie na população como um todo. Só para vocês, ó, isso aqui é uma carizinha, tá vendo? Ó, entre um dente e outro. Aqui já está começando. Por isso da importância do uso do fio dental. Ah, eu não consigo passar o fio. Tem que passar. Porque o que fica entre um dente e outro, a escova não consegue tirar. Então, tem que tirar o resíduo de alimento que está entre um dente e outro. E a cárie começa grande? Não, né? Começa pequenininha. O organismo da gente é muito legal. Ele é muito inteligente. O que ele faz? Da mesma forma que as bactérias elas vão fermentar os açúcares que estão na boca, os resíduos de alimento, e vai promover uma descalcificação do esmalte, porque nada mais é, a cárie nada mais é do que um processo de ataque, né, na superfície do dente, e quando isso se torna frequente, ela vai aumentando, né, começa lá pequenininha, vai aumentando, 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 até chegar num ponto, atingir o canal do dente, ou a parte viva, a polpa do dente, leva muitas vezes a quadros de infecções graves, às vezes, né, abscessos, e tem gente que até morre por causa de um quadro de infecção dentária. Então, a cárie começa pequenininha, mas o próprio organismo, ele se incumbe
de fazer com que esse processo de cárie, muitas vezes, ele regrida, né? Quando é bem uma coisa inicial, por exemplo, você teve lá uma descalcificação, a saliva tem, né, substâncias que remineraliza o esmalte. Então, o próprio organismo, por isso que eu falei, quanto mais você ingerir açúcar, menos o organismo tem tempo de promover essa remineralização. Então, é importante que, se vocês não têm uma ingestão de açúcar com muita frequência, para dar tempo do organismo se recuperar, né? E também, quando o fizer, que escovem os dentes direitinho. Então, a cárie ela começa pequena, ó, muitas vezes é um pontinho entre um dente e outro, ou na superfície, que a gente fala, superfície oclusal, naquela parte do dente em que você morde e tritura os alimentos. Ela vai progredindo, né, ela sai do esmalte, que é essa parte branquinha, e chega nessa parte mais avermelhada aqui, que é a parte da dentina. Então, o dente ela tem o esmalte e a dentina, que é onde dói. Então, quando ela está no esmalte, ela não dói. Quando chega na dentina, já começa a doer. Né? Come alguma coisa doce, doeu, porque tem cárie. Tem que ficar atenta, tá bom? Ou toma alguma coisa gelada, doeu. Pode ser que tenha um processo de cárie também que a gente não está vendo. Doeu com quente, doeu com frio, aí já é um problema mais avançado, que pode ser um problema do canal do dente. Então, a cárie começa pequena, ela vai ampliando, né, vai aumentando, né, a superfície em que ela vai acometer. Então, ela pode pegar o esmalte, a dentina, o esmalte e a dentina, e pode chegar no canal. E aqui, na pontinha da raiz, está o que a gente chama de abscesso dentário, ou seja, aí já é infecção. Né? Aquela cárie, ela chegou na... Deixa eu vir para cá, porque tem gente dormindo aqui já. Ela chegou num ponto... Não está dormindo, não, é brincadeira. Ela chegou num ponto que ela atingiu a parte viva do dente. E aí existe toda uma contaminação daquela parte viva e leva o que a gente chama do abscesso dentário. Tá? Então, a cárie é um problema, é um sério problema. Se não for tratada, uma cárie pode destruir seu dente e matar os delicados nervos na sua parte central, o que pode... danado, voltou tudo aqui. O que pode resultar em um abscesso, uma área de infecção na ponta da raiz. E uma vez formado o abscesso, ele só pode ser tratado através do tratamento de canal ou cirurgia. Então, quanto menos a gente cuidar do dente, vai ficando mais caro para tratar depois. Então, a prevenção ainda é o melhor remédio, a melhor forma de preservar o dente. Se a gente deixar, né, as coisas tomarem um curso que a gente não consiga depois reverter, só com tratamento. Aí fala, putz, mas aí eu vou ter que tratar o canal, aí dói, aí eu vou ter que fazer alguma coisa, pôr uma prótese, ou perder o dente. Né? Existem casos, só para que vocês saibam, de infecção de dente que tem que internar o paciente. E, às vezes, a gente não valoriza uma simples infecção, ou trata, que é pior, com remédio, com medicamento, né? Que ou o vizinho passou, ou alguém falou que era para tratar daquilo, e a infecção que está no dente, ela passa para o corpo como um todo. Né? Lembra que nós temos aí toda uma circulação de sangue pelo corpo, pelo organismo? Vocês acham que o sangue que passa na cabeça, passa no dedão do pé, passa também pela boca? Pelo coração? Passa, claro que passa, é o mesmo sangue. Então, quando ele passa na boca e tem infecção, ele leva essas bactérias para a corrente sanguínea. E, algumas vezes, pode dar o que a gente chama de endocardite bacteriana, né, que é uma das membranas do coração, que é o endocárdio. Ele pode ser infectado, ter ali um quadro infeccioso, essa infecção se espalhar para o organismo como um todo e morrer de uma infecção generalizada que chama sepsemia. Então, é importante, é muito importante que as pessoas valorizem. Né? Tratar a infecção tem que tratar com antibiótico. Né? Se está com inflamação, é anti-inflamatório. Está com dor, é analgésico. Então, valorizar e saber que tipo de medicamento vai tomar. Se vocês forem em algum lugar prescreverem algum medicamento, vocês que são espertos, inteligentes, falam assim, não, mas eu estou tendo febre, o rosto está inchado, não é só anti-inflamatório, tem que tomar alguma coisa diferente. Talvez seja aí o antibiótico para evitar um problema mais grave, tá bom? Tudo bem por aqui? Sossegado? Está
Ou tá legal? Dá para ir? Então, vamos embora. Eu gosto de falar bastante, a gente vai trazendo muitas informações para vocês e vocês vão perguntando, à medida que vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Ó, uma coisa que todo mundo acha bonitinho e não é legal, que é esse selinho, esses beijinhos. Beijinho na boca do neném. Você tá chegando uma pessoa importante aí. O nosso querido o nosso querido vereador Jorge da Farmácia, um amigo, um parceiro. Nós estamos ao vivo, viu, Jorge? Bom te ver. Já que está ao vivo aí, esse menino é muito Seja muito bem-vindo. O Jorge é um farmacêutico, e ontem a gente estava falando justamente sobre isso. Nós tivemos uma palestra sobre câncer de boca, né? Então, o palestrante, ele trouxe algumas informações, entre elas, que muitas vezes, ou 5% dos diagnósticos de câncer de boca é feito pelo farmacêutico, 5% pelo dentista e o resto pelo médico. Então, veja como a desinformação ou a importância do farmacêutico, tá? Então, vamos fazer essa dicotomia. É importante o papel dele, importante é o meu papel, mas mais importante é a população ter essa informação, né? Que tem que procurar ajuda, tem que ir atrás de alguma coisa que não está normal, né? Para que vocês não sofram lá na frente. E, então, é muito bom tê-lo aqui. Vamos continuar o nosso trabalho. Viu, Jorge? Seja bem-vindo. Então, essa história de dar beijinho no neném, dar selinho, vou dar papinha para o neném. Vai lá, pega a colher, assopra, põe na boca do neném, ou limpa a colher. Tem gente que eu já vi, cai chupeta no chão, pega a chupeta, dá uma lambida e enfia na boca da criança. Vocês nunca viram isso? Para, eu não estou falando besteira aqui. É verdade, faz isso, não tem uma torneira para lavar, pega, né, limpa a chupeta desse jeito. O que eles vão estar fazendo? O que vocês acham que vai estar acontecendo quando você beija uma criança, ou quando você sopra a comida, ou quando você lambe a chupeta dela, ou limpa a chupeta com a sua saliva? Passando bactéria, é isso aí, né? A boca da criança, ela não está colonizada, ela não tem as bactérias, estafilococos, ou streptococos, que são os responsáveis pelas doenças, pelas afecções da cavidade bucal. Então, é importante que nós tenhamos aí algum cuidado, ou cuidados especiais para que isso não ocorra, porque a criança não tem, ela é germ-free, ou seja, não tem bactéria na boca dela. E se a gente tiver esse hábito, ou fizer, né, esse tipo de coisa, ela vai, né, ter aí, assim, a sua boca colonizada, e aí, né, vai estar propensa a desenvolver a cárie. Vocês jovens têm uma... Perdão. Existe aí uma doença que chama mononucleose, que é a doença do beijo. Então, existem algumas patologias que são transmitidas pelo beijo, né? Isso, a cárie, por exemplo, colonização da boca. A mononucleose é uma infecção viral, é o Epstein-Barr, né? Ele dá aí alguns quadros de aumento de volume de glândulas, e é pelo beijo. Muitos, né, dos casos de mononucleose, né, principalmente na idade que vocês estão, a criançada beija muito, sai, vai para a balada. Então, é muito comum quadros de mononucleose. São mais de 2 milhões de casos de mononucleose ao ano. Então, é um quadro, sim, que tem a sua transmissão pela saliva. Tá? Então, pouca gente sabe, mas o beijo pode aumentar a chance de uma pessoa ter cárie ou qualquer outra doença oral. Isso porque ocorre troca de saliva, e com isso muitas bactérias passam de uma boca para outra. Os riscos de contágio da cárie aumentam substancialmente quando mães e adultos beijam as crianças na boca ou alimentam-se com os mesmos talheres não lavados que usaram anteriormente. Então, sei lá, quem tem irmãozinho pequeno, sobrinhozinho, né, não custa passar essas informações. Não é legal, dá selinho, dá beijinho, né, vai estar trocando bactéria. A gente não pode ser radical, claro que não, mas também não pode ter hábitos que são nocivos, tá bom? Tranquilo? Uma outra coisa que é muito comum em criança, antes era mais, hoje, graças a Deus, está
diminuir um pouco a cárie de mamadeira, chama cárie rampante, né? Imagine, a criança, ou a dentição decídua ou dentição de leite, são 20 dentes na boca. Se você olhar aqui, ó, quase não tem nenhum dente saudável aqui, ó, nenhum dente bom. Por quê? Porque a mãe dá mamadeira para o neném, ou com achocolatado, sei lá, Toddy, Nescau, ou põe açúcar na mamadeira e a criança vai dormir. Nós temos que escovar o dente quantas vezes ao dia? 2, 3, 2, 3, 4, depende da frequência da ingestão. Sei lá, por exemplo, eu acordo, tomo café e escovo o dente. Aí eu almoço, escovo o dente. Janto, muitas vezes eu janto, já vou dormir, e escovo o dente. Então, 3 vezes, às vezes 4 vezes. Mas a melhor escovação qual que é? Tem que ser? Na hora do almoço? Noturna, é isso aí. O que nós acabamos de ver? Tem o que na boca? Bactéria. A bactéria gosta do quê? Resto de alimento. O que mais que a bactéria gosta? Para falar alto. Açúcar, que é o resto de alimento. Né? Ela gosta de um lugar quentinho, escuro e com pouco oxigênio. Lembra de aeróbico e anaeróbico? Vocês estudaram isso já? A bactéria da boca, ela gosta de lugar quente. Qualquer lugar. A bactéria está ali, na boca como um todo. Mas, especificamente, para dar cárie, ela tem que estar grudada no dente, que é aquele biofilme, que é a placa bacteriana. Então, se você tiver resíduo de alimento com bactéria, ela vai fermentar, principalmente, quem aqui, a avó, a mãe faz pão, já fez pão, não tem que embrulhar o pão, colocar num lugar, ou coalhada, quem já fez coalhada, ela pega, põe iogurte, não tem que deixar num lugarzinho escondido, porque são bactérias, né, que vão fermentar o leite, que elas gostam de pouco oxigênio, na boca não é diferente. Então, as bactérias que estão na boca, elas gostam de uma situação que tenha comida, pouca luz e pouco oxigênio. Elas são anaeróbicas. Então, à noite, você tem que ter um cuidado especial para escovação, com a sua higiene bucal. Que é lá que nós vamos ter uma maior fermentação, uma maior agressão, não só nos dentes, mas também nas gengivas. Então, a escovação da noite tem que ser a melhor. Ô, Paulo, mas aí é sacanagem, né? Eu chego cansado, eu trabalho, estudo, chega à noite eu não estou aguentando. Mas é aí que você tem que se desdobrar. Às vezes, um macetezinho é você, sei lá, está assistindo uma televisão, fica lá escovando o dente e assistindo ou telejornal, ou uma novela, algum noticiário importante, alguma coisa que distraia, né, e você consiga fazer a sua higiene oral adequada. Porque, senão, nós vamos ter, muitas vezes, problemas de gengiva, problemas de cárie, em detrimento, né, ou por conta que a gente não teve uma boa higiene, principalmente à noite. Durante o dia, eu não tenho tempo na hora do almoço. Escova, passa o fio, escova do jeito que dá, se puder escovar bem, melhor, mas à noite tem que ter um cuidado todo especial. E quando a gente acorda, não está com um hálito ruim, por quê? Porque a bactéria, ela fez o papel dela, ela fermentou, e tudo que está ali, o resultado produz um ácido, e esse ácido tem aí um odor ruim, um sabor ruim, então é muito importante, né, volto a frisar, que vocês tenham uma boa higiene à noite, né, para não levantar, é claro que isso faz parte, por mais que você escove o dente para dormir, você vai levantar, né, com um hálito ruim, desagradável, mas não vai ter esse problema. Então, a cárie de mamadeira ou cárie rampante é porque a criança foi dormir sem escovar o dente. Não tem milagre, né? Então, são cáries que ocorrem em crianças, causadas pela exposição frequente a líquidos que contêm açúcar, como leite, as fórmulas comerciais preparadas para o bebê, suco de fruta. Os líquidos que contêm açúcar se acumulam ao redor dos dentes por longos períodos de tempo, enquanto seu bebê está dormindo, provocando as cáries que primeiro se desenvolvem nos dentes anteriores. Então, começa a cometer primeiro os dentes da frente e depois, né, os dentes do fundo, os molares, até porque eles são maiores, né, as estruturas dentárias, elas são diferentes. Então, é importante, né, a escovação noturna. Então, como nós já falamos, a placa bacteriana, além dela causar
além dela ela causar a cárie, ela pode causar mais duas coisas aqui, ó. Uma é a gengivite, que eu já falei alguma coisinha, e outra é a periodontite. A gengivite é a inflamação da gengiva. E a periodontite é a inflamação do... Vamos, só segue a palavra, a terminologia, do periodonto. Periodonto são os tecidos que sustentam, que suportam o dente. Né? Como se você tivesse, por exemplo, um pilar ou um poste preso na terra. Né? Você tem lá um buraco, fez um buraco, colocou esse poste está firme. A partir do momento que começa a perder aquela terra em volta, o poste começa a ficar bambo. Então, o periodonto é osso, ligamentos, são os ligamentos que suportam o dente. Quando nós somos jovens, nós perdemos dentes por cárie. Quando se torna adulto, ou se torna idoso, por exemplo, da fase adulta para frente, se perde dente por problema periodontal, problema de sustentação do dente. Existe toda uma perda fisiológica, mas também existe a perda por falta de cuidado com os dentes. Então, os jovens, cárie, os adultos, periodontite. Gengivite e periodontite. A gengivite é isso aqui, ó, é a inflamação da gengiva. Então, veja como é que ela fica, né? Ela fica avermelhada, aumenta de volume, ela sangra muito, né? Então, a gengiva, ela não está no seu normal, não está no padrão de normalidade. Como que a gente faz para resolver isso aí? Quando está num estágio inicial, a gente consegue resolver uma boa escovação, usando aí algum colutório, ou seja, algo que a gente possa fazer bochecho, né? Existem algumas soluções para bochecho, usar o fio dental corretamente, mas muitas vezes os quadros são tão intensos que só o dentista consegue resolver. Vocês jovens têm aí um quadro que é específico de vocês, até por conta de toda uma alteração hormonal, que é a gengivite da puberdade, né? Muitas vezes, mas tudo causado pela placa bacteriana. Então, se você não tiver resíduo de comida ou tiver uma escovação adequada, você não vai ter esses quadros de gengivite. Então, os jovens têm a gengivite da puberdade, que são quadros bem intensos, muitas vezes levam a sangramentos importantes, né? E leva aí alguma alteração na gengiva que só o dentista mesmo consegue tratar. Então, a gengivite, né, um quadro aí exuberante, e uma gengiva normal, né, só com um pouquinho aqui, ó, de alteração. Então, denomina-se gengivite a inflamação da gengiva, que contorna os dentes, podendo afetar adultos e crianças, e as características são, foi o que eu passei para vocês, o sangramento, né, da margem gengival ao escovar o dente, ou pode sangrar espontaneamente. Então, a pessoa fala, eu estou com gosto ruim na boca, a minha gengiva está sangrando, eu escovo, sangra, eu passo o fio dental, sangra. Então, tem que saber que não está normal. Essa vermelhidão, né, o edema, que é o aumento de volume, e também a mudança da textura, ela fica flácida. Se você olhar na sua boca, você vai ver que a gengiva ela fica bem aderida ao dente, ela é bem aderida, é uma gengiva que está sadia. Quando ela está flácida, ou ela retrai, ela pode subir, dando ideia de que o dente cresceu, né? E ela não tem aquele contorno e aquela textura que é peculiar da gengiva. Então, ela fica inflamada, ela fica edemaciada, fica vermelha e ela descola do dente. Tudo bem até aqui? Tudo isso vocês sabem, né? Já ouviram falar, pelo menos. Sim? Bom dia. Tudo bem? Já ouviram ou não? Sim, então tá bom. Não quero que ninguém durma, senão... A periodontite, né, foi o que eu falei para vocês, já é um quadro mais avançado. Parece que o dente cresceu, tá vendo? Era para ter gengiva até aqui, ó. Olha quanto que perdeu. Esse dente está bambo, tá cai e não cai. Chega num ponto, não tem o que fazer, é tirar o dente, e aí, né, o tratamento se torna mais dispendioso, se torna mais caro, porque você tem que colocar um dente artificial, né, uma prótese, vai gastar com isso. Se tivesse tido o cuidado com o dente, eu não chegaria nisso, né? Olha aqui, ó, dente da frente, ó, parece que o dente cresceu, tá grande,
A gengiva está aqui em cima, ó, né? Aqui ela baixou, retraiu, e aqui ela subiu, porque a parte de cima e a parte de baixo. Então, para chegar nesse estágio, demora, né? Não é da noite para o dia. Então, tem que ter cuidado. Se não cuidar, vai ficar desse jeito. Então, a periodontite, eu falei para vocês, né? ela é um quadro posterior à gengivite, mas começa com uma inflamação na gengiva e ela vai levar a perdas dentárias. Então, é uma doença que leva à perda gradual dos tecidos de suporte dos dentes. Ela nem sempre, né, elas são perceptíveis, principalmente no início, e somente o exame clínico e radiológico poderão identificar. Muitas vezes você pega uma pessoa que, teoricamente, né, aparentemente não tem nada, você faz uma radiografia, já tem lá uma perda óssea importante, dando um indício que vai acabar perdendo o dente. Os tratamentos baseiam-se na remoção da causa, né, através da raspagem. Importante aqui, né, o diabetes não controlada, ela potencializa, né, um quadro periodontal. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa com diabetes ela tem a sua imunidade comprometida, né, um alto nível de açúcar no sangue, favorecendo, né, ao quadro de periodontite, que ele se instale de uma forma mais intensa. Então, é importante que o diabetes seja controlado, que o paciente tenha uma frequência de consultas ou idas ao dentista para que se consiga deixar essa boca em boas condições, até porque, muitas vezes, um quadro de infecção pode agravar um quadro de diabetes, descompensar um diabetes de uma pessoa que, teoricamente, ou que estava controlada anteriormente. O fumo, o estresse também contribuem para uma maior perda de tecido. Então, álcool, né, muitas vezes está associado, a pessoa bebe, não tem um cuidado com a sua higiene, não só a higiene oral, né, uma higiene como um todo. Então, é importante, né, que a pessoa que faz uso de álcool ou tabaco tenha um cuidado especial também com os dentes. Só para a gente resumir como é que é a evolução, gengivite e periodontite. No estágio inicial, nós temos aí uma gengiva saudável, né? Aquela mucosa ou aquela papila que está entre um dente e outro, ela está numa posição normal, de normalidade fisiológica, ela está firme, ó, ela se acomoda ou insere perfeitamente. Depois ela já começa num quadro inflamatório, ela já está mais inflamada, e esse instrumental é uma sonda, né? E essa sonda ela nos dá a noção de profundidade de bolsa periodontal, ou seja, o quanto foi destruído, né, dessas estruturas que fazem o suporte do dente. Numa fase mais adiantada ainda, já tem uma retração dessa gengiva, o dente parece que cresceu, a sonda ela já consegue entrar mais, né, entre o dente e a parte óssea ou a gengiva. E no estágio mais avançado, nós temos aí uma perda óssea importante, uma retração da gengiva mais intensa, como nós vimos naquela projeção anterior. Quando a placa bacteriana ela permanece, né, aí por um longo período e não se remove, né, no começo a gente consegue remover só com a escovação, ela vai se calcificar. Os minerais que estão na saliva vão calcificar a placa bacteriana. E aí vai acontecer, né, que vai ter a formação do que a gente chama de cálculo ou tártaro. São aquelas pedrinhas que formam. Muitas vezes, em regiões que a gente não consegue ter uma boa higiene, outras vezes é generalizado. Então, isso dá um indício do quanto a pessoa se preocupa com a sua higiene bucal. O cálculo, ele vai ser danoso, né, para as estruturas de suporte do dente, porque você não vai conseguir ter uma boa higienização. Então, só o dentista que consegue tirar. Então, tem que ir no dentista, fazer um tratamento, né, tratamento periodontal para remoção de cálculo, ou ultrassom, ou algum instrumental que vai remover. E, muitas vezes, a pessoa tem cálculo espalhado para a boca inteira, né? Então, o cálculo é o requinte do cultivo da placa bacteriana. Então, não tem cuidado, a coisa tomou um rumo tal que não se tratou, não se teve o devido cuidado e chegou à formação do cálculo, que é essa pedrinha aqui, ó, né? Então, provavelmente tem
em várias regiões da boca. Então, é a placa bacteriana ou biofilme dental, que endureceu na superfície dos dentes, também pode formar sobre a gengiva e irritar os tecidos gengivais, e, além disso, o cálculo da placa bacteriana, um espaço maior e propício para o seu crescimento, o que pode levar a outros problemas também, como cárie, e também intensificar o quadro de gengivite. O cálculo não prejudica a saúde, o cálculo não só prejudica a saúde dos seus dentes e gengiva, mas também pode levar a problema estético. Claro, né, muito feio, está lá aquela coisa escura, né, no seu dente, né, aparecendo, e por ser poroso, ele absorve manchas com mais facilidade. Assim, para as pessoas que fumam, tomam café ou bebidas que contêm corante, vai ficar bem pigmentado. Então, é importante que se faça a remoção desses cálculos, até para você controlar esse quadro de periodontite e evitar que se perca o dente, tá bom? A litose. Eu acho que isso aqui é uma das coisas mais desagradáveis que tem, é o mau hálito. É ruim para quem tem e é ruim para quem fica perto. Não é? Como é que você vai chegar numa pessoa e vai falar, você está com um mau hálito? Talvez ela não entenda, né? Vai entender? Vai entender? Hein, Jorge? Mas a gente, às vezes, tem que falar, né? Com muito cuidado, a gente tem que falar. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa não percebe, e ela não percebe, ela se acostuma com aquele odor. Né? Ela só pode acostumar, porque se não acostumar, ela vai se matar. Né? Brincadeiras à parte, mas ela acostuma. Então, o que é importante? Que a gente, muitas vezes, com muito cuidado, você falou, olha, o seu hálito não está muito legal, será que você não tem que procurar um dentista? Será que você não está com algum problema aí na boca? Será que você não está com algum problema, né? Muitas vezes o problema é de estômago, né? Já sai da alçada do cirurgião dentista, mas 90%, viu, Jorge, das halitoses, elas são de fundo dentário, cavidade bucal. Então, porque o diabetes, ele tem o que a gente chama de hálito cetônico, né? O produto final da quebra da glicose para se produzir energia é o ácido acético. Então, o diabético tem um hálito cetônico. Sabe cetona de unha? Vocês, meninas, de tirar esmalte da unha, é aquele cheiro que tem. Chama hálito cetônico. O diabético tem isso aí. Então, ó, a halitose significa mau hálito. Muitas vezes são causas desse mau hálito. Higiene bucal inadequada, né, falta de escovação e falta do uso de fio dental, um quadro de gengivite, ingestão de certos alimentos, alho ou cebola. Aqui, se não for namorar, né, Jorge, pode comer cebola, pode comer alho, mas se for namorar, não pode. Até que enfim uma pergunta, graças a Deus. Vamos lá. Fede. Vocês já viram isso ou não? Chama cásio. Cásio. Amígdala da gente, a amígdala serve para defender o organismo. Ela produz aí anticorpos e combate a infecção. Quando existem quadros de infecções de repetição, a amígdala fica perfurada, chama caseada, forma criptas, forma buracos. Quem que já foi para a praia e viu aqueles buraquinhos onde ficam os ouriços? É aquilo ali. É como se tivesse um ouriço na pedra. E quando fica resíduo de alimento ali, forma esse cásio. Quando ele sai, se aperta, ele cheira muito mal mesmo. Tem um cheiro muito ruim. Então, esse aí é o cásio. Às vezes as amígdalas, quadros de amidalite de repetição, e o Jorge sabe disso, muitas vezes as crianças ou as mães levam as crianças na farmácia 2, 3, 4 vezes ao ano. Então, quadros de infecções de repetição, mais de 2 quadros de amidalite ao ano, já se indica cirurgia, ou remoção da amígdala, ou amidalectomia. Então, boa pergunta, viu? Valeu. Então, quando a gente faz ingestão de alimento que possa levar ao mau hálito, a coisa é circunstancial, né? Porque se comeu alguma coisa, tomou uma cerveja e assim por diante, fez uso de alguma bebida alcoólica ou fuma, mas são coisas circunstanciais. A boca seca também, alguns medicamentos podem diminuir a salivação
isso favorece também que você tenha um hálito ruim, né? Então, a saliva serve para ir, né, lavando, né, dando aí todo um quadro de higiene, né, da boca, uma auto-higiene, então a saliva serve para isso, né? Quando você tem a boca seca, pode ser que você tenha um hálito ruim também. Algumas doenças sistêmicas, até como o Jorge falou, o quadro de diabetes, alguns problemas renais, problemas hepáticos também pode levar a um quadro de halitose. Tranquilo até aqui? Sossegado? Então, tá bom. Tá tranquilo, estamos num horário bom. Bom, agora que nós já sabemos as possíveis doenças que podem ocorrer na boca, a gente tem que aprender a prevenir, né? Como é que a gente vai prevenir? Então, vamos lá. Para mim, o mais importante aqui e o mais barato é escovar o dente e usar fio dental. Não tem segredo. Precisa usar muita pasta de dente? Não precisa. Pode usar pouquinho. Eu não sei se é do tempo do Jorge, mas o pessoal da roça escovava até com o que, Jorge? Sabão, gente. Hoje nós temos uma facilidade de ter aí quantos e quantos, né? Quantas pastas ou dentifrícios no mercado. Antigamente, até com sabão. Carvão. Fazia tudo, né? Oi? Hoje em dia tem tudo. Só para vocês terem uma ideia. Se você, claro que tem pastas de dente que tem aí na sua composição flúor, tem algumas substâncias que você consegue remover a placa com mais facilidade, né? Algumas prometem fazer um clareamento, né? Um branqueamento do dente, mas se você escovar o dente sem nada, só com a escova de dente, se você remover a placa, você acha que está valendo ou não? Por que não? O que causa cárie? O que causa periodontite, gengivite? É a placa. Se você tirou a placa, acabou o problema. Então, às vezes, se escovar o dente até sem pasta de dente, claro que não tem graça, né? Tem que ficar com gostinho bom na boca. Mas se escovar o dente sem nada, né, só com a escova, né, o ato ele é mecânico. Você tem que remover a placa bacteriana, né? Não adianta você fazer... você pode fazer o seguinte, pega lá um monte de pasta e faz aquela espuma, parece aquele cachorro louco, cachorro que está com raiva, faz uma espumona na boca, cospe aquilo ali e acha que já escovou o dente. Não escovou o dente. Então, você tem que pôr pouca pasta, sei lá, o que, um tamanho de um grão de ervilha, um pouquinho mais, escovar todas as superfícies do dente, a pasta vai dar um sabor mais agradável, um hálito mais agradável, mas o processo de higienização da boca ele é mecânico. Se você passar a escova direitinho em todas as superfícies do dente, não há necessidade de colocar muita pasta, ou às vezes não há necessidade nem de colocar pasta. Claro que todo mundo quer escovar com pasta, eu escovo com pasta de dente, mas a importância é a remoção da placa mecanicamente. Pode falar. Não escutei. Então, boa pergunta. Ela perguntou assim, pasta em excesso causa algum problema? Algumas pastas, quando você for fazer uso da pasta de dente, se você sentir na boca, às vezes mordendo, passando a língua, que ela tem alguma coisa muito áspera, pozinho, parece que ela tem alguma coisa na sua composição, né, que são substâncias que vão fazer a abrasão ou tentar promover uma remoção dessa placa, ela pode causar um desgaste do dente, sim, né? Ela tem ali substâncias, né, que fazem com que você tenha uma abrasão maior, um desgaste maior no dente. Então, se você tiver pasta, que você vê que ela é bem porosa, parece ter uma areinha nela, ela não é muito boa para o dia a dia. Então, tem que ser uma pasta que você perceba que não tem nada de excepcional nela. Se usar muito, não vai ser nem bom nem ruim, tá? Mas essa que tem essas substâncias que podem agredir ou estar sendo abrasivas, aí não é legal. É importante que você não use com muita frequência e não use muito, tá? Então, substâncias abrasivas, não.
mas pode usar, pois não. Para quem usa aparelho, e eu já usei, é importante você usar quando é novinho, então fica aqui a dica para as pessoas que estão nos assistindo e vocês estão aqui. Quanto antes você intervir na erupção dos dentes ou na formação, né, da face, da cavidade bucal ou das arcadas dentárias, sei lá, pega uma criança que tem só dente de leite. Muitas vezes ela tem alguma alteração que, se você fizer um leve desgaste no dente, ela acaba fazendo com que o estímulo de crescimento seja um estímulo adequado para promover um crescimento tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, e ela não ter problema futuro de ter que colocar aparelho. Muitas vezes... Oi? Muitas vezes você já tem alguma alteração quando da transição do dente de leite para o dente permanente, e você usa aparelhos móveis que você consegue, né, minimizar ou, às vezes, corrigir, e os dentes vêm direitinho na arcada dentária. Quando você não consegue isso, vai ter que pôr aparelho. Muitas vezes o aparelho corrige, outras vezes o aparelho não corrige. E isso é o que muitas vezes eu faço no hospital, são cirurgias que chamam cirurgia ortognática. Aquela pessoa que tem o queixão muito para frente, ou o queixinho para trás. O aparelho por si só não resolve, então tem que operar. Faz aí uma cirurgia a nível de hospital, com anestesia geral, para colocar esses dentes em oclusão, porque o aparelho por si só não resolve. Quanto à higiene, ela tem que ser redobrada. Por quê? Porque imagine você com um aparelho na boca, você tem uma situação de várias regiões que pode estar impactando o alimento, e você tem dificuldade de higienizar. Então é importante que você use o passa-fio, né? Existe parece uma agulhinha para usar o fio dental, chama passa-fio, e tem que usar, né? Escovar direitinho, ter um cuidado especial para a higienização, para a escovação, para que não fique resíduo de alimento, e muitas vezes, né, você retira ou remove o aparelho depois da ortodontia concluída, você vai ver que o paciente está com várias cáries na boca, por conta de uma higiene não tão adequada. Então, tem que ter um cuidado especial quando do uso de aparelho. Tinha alguém que tinha levantado a mão também. Pode falar, quem quer perguntar, pergunta. Pode, claro. Vamos supor que você tem aí, perdeu um primeiro molar, né? Que, assim, quando você é criança, você tem 20 dentes, aí começa a nasce o molar dos 5, 6 anos, que é o primeiro dente permanente, dente definitivo que fica na boca. Depois dele vem o segundo molar e o terceiro molar, que é o dente do juízo ou o dente do siso. Vamos supor que você perca aí um primeiro molar, né? Depois que você já teve aí toda uma cronologia de erupção dos dentes permanentes, aí tem um segundo molar, um pré-molar, que é o dente que vem anterior a ele. O segundo molar pode mesializar, ou seja, vir ocupar o espaço que era dele. Ou, às vezes, o dente de cima acabar descendo um pouco e reduzir o espaço, né, que era em altura daquele dente que ocupava aquela região. Então, todos os dentes são importantes na boca. Às vezes a gente tem problema, só um segundinho, de articulação, dor articular. A mandíbula, ou articulação temporomandibular, como a gente diz, ela é uma articulação dupla. É a única articulação dupla do organismo, né? Você está falando, engolindo saliva, mastigando, tudo, né, numa velocidade muito grande. Você não consegue, muitas vezes, dar conta disso. E, às vezes, a perda, ou, às vezes, restaurações mal feitas, você pode levar dores intensas articulares, muitas vezes dores que são confundidas com dor de ouvido, né, otalgia, ou muitas vezes cefaleia, ou seja, dores de cabeça. E eu já tive paciente desesperado, achando que ia morrer, que estava com tumor na cabeça. Fez ressonância, na época era tomografia, fez tomografia. Não, e teve gente que falou, não, doutor, eu não sei mais o que fazer. E às vezes a coisa é na boca, né? O problema é dentário, o problema é de mau posicionamento de dente, o problema é uma oclusão não adequada. Você trata isso ou com aparelho, ou muitas vezes com o uso de placa, chama placa mil relaxante, placa para ATM, e faz com que essa articulação
ela tem um posicionamento tal que não vai levar a quadros de dores. E as dores são intensas, são dores muito importantes. Tá? Quem quer? Pode perguntar. Não entendi. A de escovar a língua? Nós vamos falar. Está lá na frente já, hein? Está vendo como está atento? Como é bom ter gente atenta aqui. Claro, é importante. Foi o que eu falei dos abrasivos. O bicarbonato é um abrasivo, então é melhor que não use. Não pode. Ele desgasta um pouco o dente. Então, escova muito dura. Quem que acha que a escova dura aqui é que limpa? Escova molinha não limpa, né? Limpa. Então, ó, escova muito dura, desgasta o dente. Alguém queria perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Então, assim, estou falando por mim, eu uso o fio dental antes. Para mim é muito mais lógico. Eu passar o fio, tirar aquilo que está entre um dente e outro, e aí eu escovo. Porque talvez eu não tenha acesso àquela região que está sendo ocupada por um pedaço de carne, alguma coisa que ficou ali, algo fibroso que ficou entre um dente e outro. Tem gente que fala assim, eu escovo, depois eu passo o fio. Passou o fio, tá tranquilo. Mas eu prefiro passar antes. Eu faço assim, no meu dia a dia eu faço assim. Eu passo antes e depois escovo e fechou. Pergunta. Se não remover, pode acontecer vários problemas. Vários problemas podem acontecer. O dente do siso, ou dente do juízo, ou o terceiro molar, na evolução do ser humano, nós tínhamos até 4 molares. Né? A gente tinha o 4º molar, hoje não tem mais. Porque tudo que a gente fazia antigamente, a gente não faz mais. O homem era caçador, ele comia alimentos não processados. Então, hoje você bate coisa no liquidificador, você cozinha na panela de pressão. Então, está existindo o quê? Uma involução. Hoje, as arcadas dentárias, a mandíbula ou a maxila, muitas vezes elas não conseguem acomodar todos os dentes. Então, o terceiro molar é um exemplo disso. Então, o terceiro molar, ele não consegue muitas vezes erupcionar. Algumas pessoas têm os terceiros molares erupcionados e isso se adequa ou consegue estar na cavidade bucal em função, ou seja, serve para alguma coisa. Quando você tem um dente que erupcionou parcialmente, vamos supor que o seu dente do siso ele erupcionou parcialmente, então ele está impactado no dente da frente. Então ele vai levar a um quadro, muitas vezes, de impacção de alimento, dificuldade de remoção daquele resíduo de alimento, promovendo o quê? Cárie no dente da frente, ou cárie no terceiro molar, um problema gengival, ou algo que o vale. Então, não está em função, a gente preconiza que se faça a remoção. Vamos supor que ele não apareceu, está lá dentro do osso. Pode acontecer numa visita ao dentista, ele pediu uma radiografia, e você vai olhar, tem um belo de um cisto lá dentro. Cisto nada mais é que uma formação, né, de uma lesão que vai comendo o osso, muitas vezes pode destruir o dente da frente, né, ou levar aí uma perda de tecido ósseo importante. Então, ao acaso, não tem dor, não acontece nada, você radiografou, fez uma radiografia grande, uma panorâmica, está um cisto lá. Por quê? Porque a membrana que envolve o dente, chama capuz ou capuchão pericoronário, capuchão pericoronário, ele potencialmente pode desenvolver um cisto. Tá? Ou esse dente não desenvolveu um cisto, mas ele tentou, nasceu, erupcionar, ele vai comendo, reabsorvendo a raiz do dente da frente. Então, pode acontecer também. Então, via de regra, né, na idade que vocês estão, ou até os 25 anos, a gente tem que fazer uma radiografia, ver se tem o dente ou não, se existe a possibilidade dele erupcionar ou não, e aí se indica ou não a remoção. Tá? Então, o dente do siso pode trazer alguns transtornos. Pode comprimir o nervo, que dá toda a sensibilidade na mandíbula, que é o nervo mandibular, e ter quadros de dor, quadros de anestesia ou parestesia, então você perde a sensibilidade, enfim, pode ter uma gama de
de intercorrências ou de ocorrências. Então, via de regra, hoje o dente do siso não serve para nada. E muitas vezes a gente vê também pessoas que têm o dentinho da frente, o incisivo lateral conoide, também é um sinal de evolução, né? Então, com o tempo, as coisas estão tomando um outro rumo e o ser humano está chegando num nível de evolução que os dentes também têm uma conformação diferente. Ou, às vezes, a genesia, falta de alguns dentes, que também é uma coisa que a gente, muitas vezes, nós nos deparamos. Pode perguntar. Então, o aparelho, hoje em dia, nós temos toda uma tecnologia, né? A gente chama de bracket, são brackets inteligentes. Então, aquele profissional que faz uso de um material de qualidade, o próprio aparelho ele se incumbe de fazer aquilo que antigamente era tudo papel do dentista. Então, o dentista que fazia ortodontia, que é a especialidade, né, de aparelho, ele tinha que dobrar fio na mão. Hoje ainda tem algumas coisas que necessitam disso, mas tinha que dobrar o fio de aço ou fio ortodôntico na mão para que ele tivesse a possibilidade de movimentar esse dente para aquela região que ele achasse que era o ideal, que daria, né, uma situação de equilíbrio na boca. Hoje, os aparelhos, os brackets, os fios são fios inteligentes, bracket inteligente. Então, a manutenção se tornou um pouco mais tranquila, né? Então, a responsabilidade do dentista, ela continua, mas tirou muito peso das costas. A gente via, e eu tive mais de um paciente que chegou no consultório, né, o sonho da vida dele era colocar o aparelho, e se tornou um pesadelo. Chegou no consultório, uma moça, eu lembro, como se fosse hoje, bonita, os 3 dentes pendurados. Eu falei, não tem o que fazer, perdeu, tem que tirar o dente. Por quê? Porque o aparelho, ele trabalha como? Ele mexe com o dente. Para você mexer o dente, se eu for empurrar essa mesa para lá, eu tenho que fazer uma força aqui, né, para empurrar. O aparelho faz isso, ele puxa, reabsorve o osso que está na frente e vai formando o osso atrás. Então, se você fizer uma carga, uma tensão muito forte, você pode fazer com que aquele periodonto que eu falei para vocês, que suporta o dente, ele seja, de alguma forma, destruído e acaba perdendo o dente. Então, colocar aparelho parece que é uma coisa tranquila, mas é uma coisa muito séria, muito séria. Fala, bem. Oi? Aparelho o quê? Auto? Não sei o que é autoligado. Não, tem várias técnicas, tem Invisalign, que é um aparelho que você só coloca umas plaquinhas, é uma tecnologia ainda muito cara, né? São plaquinhas, vamos supor que você tem aí, alguém já viu placa de clareamento? Uma plaquinha, tem o molde da boca, faz uma plaquinha, parece uma dentadurazinha, que você mesmo vai colocando. Então, tem a primeira placa, a segunda, a terceira, a quarta, assim sucessivamente, e você vai tendo a oportunidade de estar colocando isso, você fica aí, dorme com isso aí, né, e ele acaba fazendo o papel do ortodontista. Claro que com acompanhamento mensal também. Existem aparelhos que eles são pela parte da frente, né, da parte vestibular que a gente fala, e tem aparelhos que são por dentro, lingual ou palatino, então aparelhos que você não vê, né? Existe de metal, existe de cerâmica, enfim, tem vários tipos de aparelho aí que a gente pode estar fazendo uso, tá bom? Então vamos para frente, senão a gente não termina isso aqui. Está muito legal, vocês podem perguntar, falar, assim que é gostoso. Então, temos que escovar o dente pelo menos 3 vezes ao dia para remover placa bacteriana em todas as superfícies dos seus dentes. Usar o fio dental, né, regularmente. Aqui foi perguntado, antes ou depois de escovar? Fique à vontade, eu prefiro usar antes. Limitar a ingestão de alimentos com muito açúcar, foi o que eu falei para vocês. O que dá cárie, o que leva à formação de placa bacteriana, são os alimentos ricos em açúcar, principalmente. Então, se você comer, por exemplo, uma bala agora, daqui a pouco um bombom, daqui a pouco sei lá, um café, enfim, você fizer uso de açúcar com uma frequência muito grande, não dá
o tempo que o organismo precisa para recuperar, fatalmente você vai incidir aí num quadro ou de cárie, no quadro de gengivite, né, de uma inflamação gengival, ou, muitas vezes, lá na frente, um quadro de periodontite. Alguns enxaguantes bucais com flúor, muitas vezes o dentista pode receitar para vocês o uso de alguma solução para bochecho com flúor, às vezes é importante, ou também visitar o dentista e que ele possa estar fazendo essa aplicação tópica de flúor. Alguns postinhos de saúde fazem esse trabalho preventivo, às vezes vai até a comunidade, às vezes vai até as escolas, ou mesmo quando vocês fazem uso desse serviço, né, na rede pública, eles têm esse cuidado especial também para a aplicação tópica de flúor e está apresentando aí noções, né, de como você manter a boca saudável. Tudo bem aqui? Então, qual a técnica que eu uso para escovar o dente? Eu venho de uma família de dentistas, são 4 irmãos homens dentistas, de uma família de 8, 2 professoras e outros 2 que foram para o comércio. E meu pai é dentista, eu fui aprender a escovar o dente direitinho na faculdade. Então, não tenho vergonha de falar que eu fui aprender na faculdade, quando eu fui fazer odontologia, porque aí sim se tinha uma técnica correta. Então, primeiro, eu também tinha essa dúvida e achava que a escova tinha que ser mais dura. E a escova ela tem que ser bem mole. Então, tem que ter a cerda macia, arredondada, a cabeça da escova pequena, para que se escove até o último dente lá no fundo, e o cabo longo. Então, macia ou extra macia, cerdas arredondadas para não machucar a gengiva, cabeça pequena e cabo longo. Quando a gente vai falar com as crianças, a gente fala assim, o dente tem 5 superfícies, a oclusal, vestibular, lingual, mesial e distal. Ou seja, a parte de cima, a parte de fora, a parte de dentro, aquela que está mais próxima do dente anterior e a que está mais próxima do dente posterior. Então, são 5 superfícies. Teoricamente, a gente tem que escovar todas as superfícies, porque em todas as superfícies a gente pode ter impacção de alimento. Quando a gente vai falar com a criança, a gente fala, ó, primeira coisa, você vai ter que escovar a parte que você morde, que tritura os alimentos. Então, você vai fazer um movimento de violino ou de trenzinho. Então, vai fazer esse movimento. Né? Um movimento de vai e vem na superfície oclusal do dente. Quantos dentes por vez? Não pode fazer 4 dentes por vez, é 2, 1. Então, é dente a dente ou 2 dentes no máximo. Então, tem que ter o cuidado de passar na parte que você oclui, na parte que você tritura o dente, e o movimento, na verdade, é de vai e vem. Tá? Quando a gente vai escovar, por exemplo, a parte de fora ou a parte de dentro, se você mantiver a escova reta, vamos pensar comigo aqui. Eu tenho o dente, depois do dente eu tenho aqui a gengiva. Eu tenho que escovar o dente e também a gengiva. Entre o dente e a gengiva tem alguma coisa que a gente chama de suco gengival, e lá entra comida, entra alimento. Então tem que escovar o dente e a gengiva. E a escova, a cerda da escova, ela tem que penetrar nesse suco gengival. Então, se eu escovar o dente, vamos pensar, retinho assim, ó, a escova entra? Não entra. Se eu fizer o movimento, vamos supor que eu estou escovando a parte de cima, se eu fizer esse movimento para cima, com a escova, vou limpar, vou estar jogando mais coisa, né, ou para cima ou para baixo. Se eu fizer o contrário, para baixo, ó, para baixo na parte de cima, e para cima na parte de baixo, eu vou estar escovando da gengiva para cima, para a superfície do dente, que é a parte de fora ou da parte de dentro, superfície oclusal, superfície vestibular ou lingual. Então, é importante que vocês coloquem a escova inclinada, em direção à gengiva, e façam um movimento que a gente chama de circular e vibratório. Isso seria o ideal. Mas se você fizer, ó, falando bem... numa terminologia bem tranquila, se você fizer bolinha, movimento circular, todo mundo sabe fazer bolinha aqui? Oh, que bom, né?
Se você inclinar a escova 45 graus e fizer um movimento circular, o certo, ó, é circular e vibratório, dente a dente. Com o tempo, talvez vocês desenvolvam a técnica, mas se fizer só circular, vocês vão conseguir limpar não só o dente, mas também o suco gengival e massagear a gengiva. A gengiva é como se fosse um de nós. Se você der estímulo para ela, ela vai ficar cor-de-rosa, firme, como se fosse uma pessoa que faz musculação. Ela vai ficar forte, ela não vai retrair. Então é importante que você escove o dente e a gengiva. Então você vem lá do fundo, escova em 45 graus, movimento circular. Vem da frente, de trás até a frente. O que eu faço para eu não me perder? Eu procuro sempre fazer do mesmo jeito. Então, eu escovo a parte, né, da superfície oclusal, ou seja, aquela que a gente tritura os dentes. Então, pego, por exemplo, o lado esquerdo, embaixo, passo para o lado direito, embaixo, lado direito em cima e lado esquerdo em cima. Aí já fiz tudo onde eu trituro o dente. Vou partir para a parte de... Vou escovar a parte de fora. Então, coloco a escova em 45 graus, ou começo por baixo ou por cima, termino todo uma arcada, né? Ou toda uma região, por exemplo, da mandíbula, parte de baixo, venho pela parte de dentro e aí vou fazer a escovação da maxila ou a parte superior. Então, procure fazer sempre do mesmo jeito para vocês não se perderem. Por isso que eu falei, quanto tempo vai escovar o dente? Pelo menos uns 10 minutos. No começo, a família vai achar que vocês estão loucos. Depois vai todo mundo copiar vocês. Nossa, minha filha está louca, meu filho está doido. Desse jeito não vai, não deve estar normal, porque está na frente da televisão, ou está escutando lá, está com fone de ouvido, escovando o dente. Aí vocês vão ver a diferença. Quando você vai perceber que o dente está bem escovado? Quando que a gente percebe que o dente está bem escovado? Alguém falou alguma coisa aqui, ó. Você vai passar a língua, você vai ver que está lisinho. Quando você passar a língua e ver que está lisinho, você escovou direito. Quando você passar a língua e ver que está áspero, não está legal. Ou pior ainda, né, quando passar a unha e ver que tem uma nata lá, aí que você vê que está bem ruim mesmo, bem ruim. Então, procurem se organizar dessa forma. É fácil? Não, não é fácil, mas tem que criar o hábito, né? Por isso que a escova tem que ser macia, para não machucar a gengiva, para escovar a gengiva direitinho. A cerda não pode ser pontuda, tem que ser arredondada, porque você escova, né, dentro desse suco gengival, removendo o resíduo de alimento. Então, usar o fio dental, escova em 45 graus, e não esquecer de escovar a língua. Muitos daqui, ou cada um talvez tenha um tipo de formação de língua. Existem algumas línguas que têm mais, elas são mais trabalhadas, ou têm fissuras, ou reentrâncias, que propiciam um acúmulo maior de alimento. Isso também fermenta, dá um hálito ruim, e também, né, pode, eventualmente, estar levando aí, né, processos de cárie ou coisa que o vale. Então, é importante escovar a língua também. Nossa, eu tenho náusea. Todo mundo tem, né? Existem raspadores para escovar a língua. Existe uma coisa que é especial para isso, um raspador mesmo para a língua. Eu escovo com a própria escova, eu não tenho problema de escovar, mas tem que escovar a língua também, tá? E até é importante, porque a agressão na língua, muitas vezes você pode levar aí, né, algum quadro de alguma outra patologia. Então é importante que a língua também seja bem higienizada. Fio dental, comeu, almoçou, jantou, passar o fio dental. Comeu alguma coisa que está lá impactada, usa o fio dental. Vou ter uma preocupação maior na escovação noturna, tá? Então, à noite é a melhor escovação do dia. Outra coisa que, né, a gente tem que ter o cuidado desde pequenininho é escovar o dente das crianças. Ou, às vezes, só o rolete gengival, só a gengiva também tem que ser higienizada, é importante. Nós temos ali uma dedeira, né, para fazer a higiene da criança, do bebê, ou muitas vezes uma fraldinha mesmo, um gaze, né, que você passa e limpa o dentinho. Quando que a criança vai ao dentista?
a partir do momento que ela começa a ter dente, para ver se tem uma erupção adequada. Tem criança que já nasce com dente, chama dente neonatal, e tem que tirar, né, porque às vezes machuca a mãe, e é um dente que não tem função. Então tem que ter um cuidado especial. Outra coisa, às vezes a criança nasce com a língua presa, o freio lingual, né, isso, muitas vezes o pediatra já faz o diagnóstico, às vezes o dentista opera, às vezes o próprio cirurgião infantil opera, mas que tem que ser feito, porque senão chega na idade adulta, está com a língua presa, né, e não fez lá atrás. Era uma coisa que deveria ter sido feita. Então, a higiene oral ela tem que se iniciar, ou o cuidado tem que ser desde criança, desde neném, tá bom? Bom, para a gente concluir, manter uma boca saudável é importante para o bem-estar geral das pessoas. Os cuidados diários preventivos, tais como uma boa escovação e uso correto do fio dental, ajudam a evitar que os problemas dentários se tornem mais graves. Devemos ter em mente que a prevenção é a maneira mais econômica, menos dolorida e menos preocupante de se cuidar da saúde bucal, e que, ao se fazer prevenção, estamos evitando o tratamento de problemas que se tornariam graves. Então, fica aqui a dica para vocês, né? Falamos de dentinho torto, então é importante que, desde pequenininho, se tente corrigir alguma alteração de posicionamento de dente. É importante que a criança tenha uma higiene desde né, quando começam a erupcionar os dentes, evitar aquele beijinho, aquele selinho, ou estar dando comida com a mesma colher que a gente vai estar comendo, tomar cuidado com a ingestão muito frequente de açúcar, né, fazer uma escovação adequada, enfim, prevenção ainda é a forma mais barata, mais econômica de se manter os dentes na boca. Tá bom? Então, eu acho que, se vocês tiverem... E outra coisa que eu acho que é importante, só para a gente... Vocês que têm na família pessoas de mais idade, que façam uso, muitas vezes, de próteses, né, dentadura, ponte móvel, às vezes está queixando de uma feridinha na boca, e feridas que não cicatrizam, né, em 10, 15 dias, tem que ficar atento. Né, tal como se faz prevenção de câncer de mama, câncer de próstata, tem que fazer prevenção também de câncer de boca. E quem já viu uma pessoa que operou de um câncer de cavidade bucal sabe do que eu estou falando, é muito ruim, a cirurgia é muito agressiva e muito mutilante. Então, às vezes, você vê pessoas sofrendo e padecendo de uma coisa que era para ser resolvida lá atrás, que era pequenininho, se tornou algo que trouxe aí uma qualidade de vida muito ruim para a pessoa. Pode perguntar, quem que? A afta? A afta, muitas vezes, ela é de fundo, você tem aí uma acidez acentuada, que você leva à formação dessas aftas. Então, alguma coisa de estômago, que acaba produzindo afta. Tem gente que tem aftas recorrentes, né? Com muito recorrentes e com muita frequência. Às vezes é às vezes são várias aftas, mas muitas vezes está ligado a uma acidez mais exacerbada, tá bom? E para tratar a afta, alguns queimam as aftas, antigamente queimava, existe com substância que queimava com formol. Porque assim, queimava porque a afta é uma ulceração, né? A afta, todo mundo sabe que a afta é uma ulceração. A pele, a mucosa, ela fica sem proteção. Então, tudo que está embaixo dela, o tecido que está embaixo dela é extremamente inervado, então dói muito. Então, o que se fazia? Queimava alguma coisa cáustica para queimar, porque aí eles queimavam aquela terminação nervosa que estava produzindo dor. Hoje tem aí algumas pomadas, né, que você usa, que ajudam, né, cicatrizam mais rápido e também evita esses quadros de dor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, acho que era só isso. Alguém tem alguma pergunta mais para fazer? Pode perguntar. Pode perguntar. Não escutei. Então, pode nascer com dente a mais. Ou dente supranumerário, ou dente extranumerário. Muitas vezes tem que remover. Tem que remover. Você tem? Tem que tirar. Tá no céu da boca. Está aí?
Se está tudo bem, está quietinho, deixa. Agora, tem gente que está num lugar tal que está atrapalhando os outros, ou pode causar algum dano, então aí tem que tirar. Tá bom? Então, aí acho que o problema é até... Vocês podem trocar dente, se dá um dente... Se você tem um a mais, dá um para ela que tem um a menos. Acertou. Alinhou. Não entendi. Colocou. Não, o que fez? Eu não estou escutando. Mas não precisou? Parece que está fechadinho, do que eu estou olhando aqui, tá legal. Porque às vezes não fecha mesmo o espaço, que eu falei, tem dente que chama dente conoide. Ele parece um cone. E aí você tem que fazer a restauração, ou colocar uma coroinha. Então, só responder, quando você tem um dente a menos, ou tem um dente descido, dente de leite, normalmente são os molares descidos e você não tem o pré-molar permanente. O que acontece? Ele pode ficar na boca um tempo, mas a raiz dele é uma raiz que é pequena, e com o tempo pode ser que ela seja, chama risólise, ela seja comida, ou ela tenha uma progressão tal que o dente fica bom e vai perder. Ou, muitas vezes a gente faz, extrai, coloca um implante, põe um pino no lugar do dente e faz uma coroa. A raiz é grande. Então, fica aí, vai só controlando. De quando em quando, radiografa. Se tiver tudo em equilíbrio, tudo perfeito, deixa do jeito que está. Não, é o mesmo jeito. É que tem língua que é mais fissurada, tem mais reentrâncias, então impacta mais alimento. Tem língua que chama língua careca, por exemplo. Quase não para nada, então é mais tranquilo. Mas se você tiver uma língua mais trabalhada, uma língua mais cheia de reentrância, tem que ter uma escovação mais intensa. Então, lembra que eu falei para você? Muitas vezes, a pessoa nem percebe que tem, que acostuma com aquilo ali. Aquele odor, aquele cheiro, para ela se torna uma coisa normal. Por isso que eu falei, às vezes, o cuidado com que você vai falar para a pessoa, porque às vezes ela não sabe, a coisa não é nem... é imperceptível. Então, tem que cuidar. Falou, olha, eu acho que não tá, o seu hálito não está legal, eu não sei o que você faz, o que você come, qual é a sua frequência de higiene bucal, enfim, procurar alguma ajuda profissional. Tá bom? Vamos lá, campeão. Essa dedeira? Na farmácia do Jorge. Farmácia do Jorge. Assim, bem pouquinho, a criança já com uma certa idade, é bem pouco e sem flúor, para não ter problema de intoxicação. Com a idade? Pode usar a partir do momento que tem dente, mas assim, a gente normalmente não preconiza o uso, porque você vai pegar ali um paninho, uma gadezinha, você consegue remover, não há necessidade. Às vezes com soro, com água filtrada, tá bom? Pois não. Ela fez uma pergunta aqui, lente de contato. Alguém sabe o que é lente de contato? Lente de contato é aquela facetazinha, aquela parte de fora que a gente coloca para ficar com dente de artista. Na verdade, ela não vai empurrar a gengiva. Eu falei que tem a gengiva está aderida, mas ela tem um espaço, que é o sulco gengival. Quanto mais próximo você colocar do sulco, esteticamente fica melhor. Mas não é para descolar a gengiva, porque senão ela vai retrair. Você vai estar causando uma agressão, um dano, e aí sim ela pode ter uma alteração até de posicionamento. Mas, via de regra, as lentes de contato, molda, faz a lente e cimenta, chama-se cimento resinoso. Então, fica muito bonito, né? É de pré a pré. São aí 8 dentes, fica muito bonito mesmo. Mais alguma coisa? Povo da banda da esquerda lá, que ficou quietinho. Tranquilo? Podemos acabar?
Então tá bom. Vamos escovar o dente direitinho? Então tá bom. Gente, foi muito legal estar com vocês aqui. É sempre bom receber jovens. Lembrar que nós estamos, né, na semana aí da Páscoa, nós temos uma missão pela frente, né? A Páscoa é o renascimento, então que vocês tenham todos aí uma Páscoa abençoada, leve esse espírito de Páscoa para dentro da casa de vocês e, se puderem, né, tá falando, passando essas informações que nós trouxemos para vocês, a gente fica muito feliz. Então, agora nós vamos encerrar essa palestra e vamos estar encerrando também o mês, né, de prevenção da saúde bucal aqui do município de Campinas. E, mais uma vez, agradecer aqui a Câmara Municipal, a Elecamp, sempre muito cortês, né, de uma forma muito parceira, abrindo esse espaço para que a gente possa estar fazendo essas considerações. E fica aqui o convite para vocês, nós temos sessões plenárias segundas e quartas-feiras. Um dia venham aqui conhecer um pouco, se envolver um pouquinho com a política, trazer ideias novas, né? Vocês têm a cabeça boa, a mente arejada. Então, uma boa manhã a todos, uma feliz e abençoada semana e uma boa Páscoa. Muito obrigado. Bom, agradecer ao vereador, doutor dentista, médico, Paulo Haddad, pela brilhante palestra, e entregar um certificado. Vou pedir para ela entregar em nome da Elecamp. E assim nos encerramos esse ciclo de palestra. Obrigado a todos. Tchau, vamos com Deus. Encerrada a palestra e o mês da prevenção da saúde bucal, que é uma lei de autoria do vereador Paulo Haddad, está ele aqui palestrante para falar com a gente. Vereador, gostaria que o senhor fizesse uma análise do que foi esse mês da saúde bucal. Eu acho que foi um mês muito proveitoso, muito profícuo, né? Porque nós tivemos a oportunidade de receber 2 palestrantes, um falando sobre as afecções, ou seja, as patologias que acometem a cavidade bucal, o doutor Éder, que veio nos presentear, nos abrilhantar, né, com toda a sua experiência dentro do Hospital Mário Gatti, os quadros mais intensos, mais abruptos, que merecem um cuidado especial, muitas vezes até internações, e, né, quando não tratados adequadamente, pode levar o paciente ao óbito. O Dr. Rogério, que aqui esteve também na última quarta-feira, falando sobre o câncer bucal. Então, toda a preocupação no diagnóstico precoce, na prevenção, enfim, trazendo informações importantes, né, o quanto cada ano nós temos aí um incremento, um aumento de quase 15 mil casos de câncer de boca, né, 5 mil óbitos. Então, a importância também da prevenção. Algumas ações que nós fizemos dentro do município de Campinas, com jovens, com adultos, com idosos, falando de técnicas de escovação, também prevenção de câncer de boca. Examinamos algumas pessoas e falamos que eles procurassem, né, ajuda profissional dentro das unidades básicas de saúde. Enfim, foi uma parceria muito boa com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte. Aqui agradecer ao Dr. Carmen, ao Dr. Dário Saad pela ajuda, pela parceria, e terminamos no dia de hoje com essa palestra de higiene bucal com as crianças, os jovens do CIE, que muito nos agrada, né, falar para jovens que eles são os grandes multiplicadores. Então passamos informações que são informações importantes para que eles possam ter aí talvez uma visão um pouco diferente daquilo que é importante para que se mantenha uma boa higiene bucal e a preservação dos seus dentes. Foi com muito sucesso, vereador, então a expectativa é que o ano que vem tenhamos novamente. Como esse ano foi o primeiro, a gente teve talvez aí um tempo um pouco apertado, mas com certeza, né, pelo que ocorreu esse ano, pela adesão, pelo quanto as pessoas se motivaram, eu tenho certeza que daqui para frente nós teremos mais e mais ações, que vai ser um
um mês de prevenção de saúde bucal repleto, né, de atividades, não tenho dúvida. Muito obrigada, vereador. Parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço, uma boa manhã a todos e uma feliz Páscoa, uma Páscoa muito abençoada a toda a população de Campinas. E nós vamos falar também com o Daniel, que é um dos estudantes do CIE, que participou muito. Eles fizeram várias perguntas que o vereador esclareceu. Pode vir aqui, por favor, Daniel. Daniel, gostaria que você falasse um pouquinho o que você achou da palestra, dessa iniciativa do vereador. É uma iniciativa muito interessante, porque por mais que seja um assunto simples, a questão da saúde, sempre tem que estar batendo na mesma tecla, passando informações para os jovens, para o pessoal, porque tipo, são hábitos do cotidiano, no dia a dia, assim, são hábitos simples, até mesmo dentro de casa, que a gente mesmo tem que fazer esses hábitos para poder ter uma saúde melhor. Gostei, foi uma palestra interessante. Você e seus amigos fizeram várias perguntas, você viu que o pessoal ficou super interessado. Sim, o pessoal estava animado, estava interagindo ali junto com a palestra. Foi muito gratificante. Legal, obrigada, Daniel. Obrigado eu. Tchau, tchau. E você de casa, se não conseguiu acompanhar a palestra por completo, depois ela fica disponível no YouTube. É o youtube.com/TV Câmara Campinas. Muito obrigada pela companhia e continue com a nossa programação.